Observe sua regularidade na prática espiritual. Não importa quão ocupado alguém possa estar com questões mundanas, deve haver tempo para a prática de meditação. Na vida mundana, ninguém se torna rico ou instruído de uma só vez. Da mesma forma, ninguém pode atingir o autoconhecimento instantaneamente. Tudo depende da continuidade da prática. Além disso, esta prática deve ser realizada com sinceridade e de todo o coração. Só então, o autoconhecimento brilhará sobre nós. Sadhana, a disciplina espiritual. Nada importa, exceto seu avanço espiritual constante e diário. Como controlar as divagações da mente? Como remover sua ânsia inata pelos objetos dos sentidos? A mente é extremamente inconstante. É extremamente difícil verificar suas andanças. Ela instintivamente anseia por objetos dos sentidos e não gosta de meditar. Existe apenas um método de controlar a mente. A mente pode ir aonde quiser, mas não se deve permitir que o corpo a siga. Se o corpo não seguir a mente em suas buscas pelos objetos dos sentidos, ele voltará automaticamente. Tal prática remove a inconstância da mente e nos dá alegria. Não devemos permitir que nosso corpo persiga a mente. Então, depois de algum tempo, ele retorna por conta própria. Depois disso, devemos envolvê-lo à força em meditação. Então, a discriminação resultante disso dissipa a escuridão da ilusão nascida da ignorância e acende a luz da fé. Se fortalecermos nossa vontade, aplicarmos todos os nossos sentidos à meditação e a praticarmos com resoluta regularidade, compreenderemos a natureza de todos os nossos impulsos mentais. Nós então ganharíamos equilíbrio mental. Aprenderíamos a discriminar coisas essenciais e não essenciais, e desfrutaríamos da bem-aventurança total. Poderíamos também saber como cada fator em nossa vida mundana pode servir à causa de nossa elevação espiritual. Para isso, devemos sinceramente e fielmente tentar desenvolver tanto a intensidade quanto o período de nossa meditação, praticando-a com concentração da alma por um longo tempo. Se o período de nossa meditação aumenta, nosso ardor também se intensifica gradualmente. Portanto, devemos sempre estar cientes de nosso dever espiritual. Todos devem intensificar a meditação e a devoção.
Devemos aprender a sentir alegria com a meditação, assim como sentimos prazer com os objetos dos sentidos. E a alegria deve permanecer firme e forte em nosso coração. Ela deve estar firmemente implantada em nosso coração. Então perceberíamos a real natureza do Senhor e do devoto, bem como a relação existente entre eles. Considerem a disciplina espiritual como o princípio e o fim de toda a vida, e isso deve reivindicar sua mais alta lealdade. Um buscador deve viver neste mundo como uma folha de lótus no lago, intocada por sua lama. Ele deve praticar meditação enquanto estiver ocupado em seus assuntos mundanos. Ele deve estar satisfeito com o que Deus lhe concedeu e continuar firmemente com sua prática espiritual, sadhana. Além disso, ele deve cumprir seus deveres mundanos com o máximo cuidado e diligência. Ele não deve evitá-los por ociosidade. Ele deve observar e examinar constantemente sua conduta a cada passo. E deve sempre se comportar com prudência. A imprudência é a fonte da miséria. Ainda assim, com toda a nossa prudência, não devemos deixar de perceber que só a vontade de Deus prevalece. Portanto, devemos estar sempre prontos para cumprir sua vontade. Quando estamos sobrecarregados de perigos, não devemos deixar de nos lembrar dele e cumprir nosso dever. Sempre que formos obrigados a enfrentar dificuldades em nossa vida mundana, devemos praticar a meditação unidirecionada. Nossa determinação deve ser firme, inabalável. A prática constante de meditação trará experiências espirituais imediatas. Perceberemos nossa própria natureza, desenvolveremos a discriminação e aprenderemos a distinguir entre o essencial e o não essencial. Se essa meditação for contínua por muito tempo, o nome divino afunda e penetra em nosso ego, em nosso ser interior, e é assimilado a ele. Então, a meditação se torna nossa própria natureza.